E, pessoal, para a gente continuar então aqui agora, acho que desse começo inspirador aqui, né? A gente tem um outro momento aqui antes, né, de fazer um break, um coffee aí. Falando sobre especificamente algo que é muito comum dentro da área da saúde, a gente vai trazer duas visões diferentes, complementares aqui, sobre a construção de acordos de valor entre startups e grandes empresas, né? Cada vez mais comum, né, na nossa rotina aqui, a gente ter acordos triangulados, né, contratos de POC, que tem 3 partes envolvidas, contratos tripartite, né, financiado por uma grande empresa, a validação da startup, a percepção de métricas de sucesso do lado de cá. Aqui a gente não vai pegar o ponto de vista jurídico do negócio, mas a modelagem dos acordos de valor, né? E aí como que grande empresa vê isso, né? Como que startup vê isso, né? Então a gente vai ter primeiro uma apresentação, né, dos 2 participantes aqui do painel e depois a gente abre um tempinho para a gente poder discutir visões de grandes empresas na inovação aberta, no Open Innovation ali, e a visão, né, da startup, e aí a gente vai, né, moderando aqui também como uma grande empresa, como que tem sido feita essa construção desses acordos. Então, primeiro eu queria chamar a Tatiana aqui para estar aqui com a gente. A Tati é da Niterra, né, um parceiro nosso desses 2 últimos ciclos agora, né, e a Tati tem atuado diretamente na linha, né, na nossa parceria entre a Niterra. Não vou dar spoiler, que ela explica, né, um pouquinho mais sobre a empresa aqui, e chamar o Mário também para estar aqui com a gente da Kidup. Bem-vindo aí também, Mário. Mário, eu vou começar com a Tati, então pode ficar à vontade aqui, sentar, a Tati já começa. Obrigado, Tati. Eles vão colocar. Bom, gente, enquanto o pessoal coloca aí a apresentação, vocês estão me ouvindo bem, né? Bom, eu sou a Tatiana, atualmente eu estou como especialista de novos negócios na área da saúde lá na Niterra. Hoje de manhã eu estava refletindo um pouco, há mais ou menos 20 anos eu estava aí do lado de vocês, iniciando a minha carreira ali, terminando minha faculdade de Ciências Biológicas, estava mais ou menos no meio de caminho, fui parar numa empresa júnior, e lá eu descobri o empreendedorismo. E aí esse bicho me picou. De um jeito que, quando eu terminei a faculdade, meu sonho era trabalhar numa empresa do Cietec, porque naquela época não existia o termo startup. E era isso que eu queria fazer da minha carreira. E meu sonho conseguiu se realizar. Eu fui trabalhar numa empresa do Cietec, uma startup. E quando eu fui trabalhar lá, eu não tinha muita ideia do que eles faziam, né? A founder da empresa trabalhava com testes pré-clínicos. Ela também começou meio por acaso, porque ela era bióloga, teve formação em toxicologia e descobriu uma professora lá no IPEM, onde fica o CETEC, que trabalhava com biocompatibilidade. E aí a gente captou uma oportunidade do mercado, que eu acho que é mais ou menos isso também que o Fábio estava comentando. Ali naquele momento, a nossa oportunidade de mercado era: a Anvisa estava começando a regular o mercado de dispositivo médico. E aí começou a ter uma dor, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. O mercado de farma já era regulado, já existiam vários laboratórios que faziam os testes pré-clínicos para medicamento, mas para dispositivo médico o negócio era totalmente diferente. Como que você vai testar a segurança de um produto que é sólido, como uma prótese de quadril? Como que você vai manipular esse produto? Você não consegue calcular a dose. E aí, assim, foi essa oportunidade que fez a nossa startup crescer, conseguir alguns clientes. E aí aconteceu da gente conseguir ir pegando essa oportunidade de mercado. A gente tinha um trabalho personalizado por ser startup e tal. Assim, infelizmente, por questões que hoje aqui a gente já tá, né, ouve todo mundo falando, a founder era apaixonada por um ideal, não era nem necessariamente pela solução ali dos testes pré-clínicos.
ela tinha um ideal que era difícil traduzir, às vezes mesmo para nós, eu era colaboradora ali, ficava tentando traduzir, e aí a gente fazia os cursos, eu fiz PIP empreendedora, a gente foi bolsista, meu primeiro salário foi bolsa PIP, TT da FAPESP. E a gente fez PIP empreendedora, ela fez Empretec, logo no começo lá do CETEC, todos os cursos de empreendedorismo, mas ela não ouviu essas lições. E aí, quando aconteceu lá em 2022, eu não aguentei mais de ficar ali naquela situação de... Porque a gente entrou eu até marquei ali, a gente tinha assim, às vezes dava certo, às vezes não dava, e foram 15 anos nesse processo, porque às vezes a gente encontrava um cliente, às vezes não. A gente não tinha força de vendas, os clientes que chegavam na gente tinham aquela dor de fato, e a gente fidelizava, porque tinha cliente que desenvolveu toda uma linha de produtos com a gente, só que a gente só encontrava ele daquele jeito, então assim, era difícil mesmo. Mas era isso, então assim, é muito importante vocês ouvirem essas coisas todas. Acho que, para começar, isso é algo que é bem importante. Passei um ano e meio na FAPESP, ali na colaboração internacional, e agora estou aqui na Niterra faz 3 meses. E assim, né, depois de me apresentar, eu posso passar aqui. Eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar da Niterra antes de entrar em contato comigo. Quem que já conhecia a Niterra aí? Ah, legal, muito bom. Então, assim, a Niterra, ela é uma holding japonesa. Dentro da Niterra existem algumas marcas. A mais famosa é a NGK, que são essas velas automotivas aí. Ela tem mais de 85 anos de mercado, né, global. E aqui no Brasil, ela vai completar agora em agosto 65 anos. E nós somos uma das únicas plantas fabris fora do Japão aqui no Brasil. Então, nós temos aqui uma atuação muito importante dentro do setor aí da Niterra. Só que assim, a Niterra entende que o mercado está mudando, né? Ela não quer ser uma Kodak. Então, as velas automotivas, com a questão da eletrificação, tende a reduzir o potencial de venda dela. Então, não significa que eles entendam que vai impactar drasticamente, mas vai reduzir. E, por conta disso, ela resolveu, então, expandir para novos negócios, e fazer um processo aí de inovação visando outros mercados, né? E além de inovar na parte de mobilidade, então a gente tem aí uma área que hoje é um dos negócios que a gente já tem investido aqui no Brasil, dentro da parte de mobilidade, né? Que é uma startup de gestão aí de oficina e facilitadora para trocas de peças originais, né, dos veículos. E os outros mercados, um deles é a saúde. Então, eu vim aqui para o lado dos investidores. A gente busca, então, esses novos negócios por meio de um ecossistema. Hoje, a Niterra tem 3 Venture Labs, um no Vale do Silício, um em Berlim e um em Tóquio. E aqui no Brasil nós temos o MOVA, que é o veículo de inovação e investimento da Niterra do Brasil, né? Então, a gente trabalha por meio de inovação aberta, fazendo parcerias aí com o ecossistema, né? Como a gente tem aqui com o Arena, a gente também tem com outros hubs. A gente desenvolve chamadas abertas, a gente faz contratação de soluções para algumas coisas dentro da nossa fábrica também. Então, existe essa possibilidade. A gente financia provas de conceito para, então, chegar num modelo de investimento, que pode ser ou um CVC, um Venture Building, ou então um M&A, né? E aí, na área da saúde, o que a gente busca hoje, né? A gente quer colocar... A Niterra, ela cresceu e ela construiu o mercado dela dentro da política de colocar o cliente no centro, né?
E aí, na área da saúde, a gente quer colocar o paciente no centro. E para isso, a gente entende que no futuro a gente precisa ter a monetização por meio de monitoramento ali do paciente, um atendimento acolhedor de home care, a questão de acompanhar esse paciente pós-hospitalização para evitar que tenha recorrência ou então algum tipo de agravamento. E aí a gente busca startups que consigam trazer essas soluções ou que estejam trabalhando dentro dessas soluções. Dentro do grupo Niterra, a gente tem uma startup investida lá nos Estados Unidos, que é a Care, que trabalha com concentradores de oxigênio. E aí também uma das atividades que o Mova aqui de São Paulo está trabalhando é fazer um processo de melhoria de negociação do mercado brasileiro quanto a esses equipamentos, porque hoje esses equipamentos já são vendidos aqui, mas não tem assistência técnica. Então, isso, por exemplo, a gente descobriu que é uma dor dos nossos clientes. A assistência técnica, muitas vezes, tem que ficar mandando lá para os Estados Unidos, se precisa resolver. Então, a gente está tentando, a gente vai montar esse ecossistema aqui para conseguir atender o público brasileiro. E aí, soluções também que linkam com essa questão de doentes crônicos respiratórios e o nosso modelo dos concentradores também é bem interessante para a gente. E aí a gente faz como, né? A gente trabalha entrando em contato com startups, participando de eventos como esse do Bootcamp, ou então vocês têm a possibilidade também de entrar no nosso site e preencher o formulário com a solução de vocês. A gente vai procurando também da forma tradicional, entrando nas bases de dados, vendo as startups que estão ali, né, constantemente na mídia, que a gente sabe que estão desenvolvendo coisas bacanas. E aí a gente entra, né, coloca essa startup dentro do nosso funil. A primeira etapa é um debate multidisciplinar ali dentro, né, do nosso time. Eu sou da parte mais técnica da saúde ali, devido à minha formação e à experiência toda. Então, eu vou levar as que têm uma maturidade tecnológica do ponto de vista técnico. E aí eu tenho os meus colegas que têm inteligência de mercado, aqueles que têm a visão de investidor, né, que trabalhou na parte de grupos de investimento, que conseguem entender, isso é algo que tem mais potencial para escalar, como que a gente consegue. E aí, dentro disso, a gente vai tentando marcar reuniões com todo mundo do time para ir ouvindo e vendo como que a gente consegue desenhar um projeto conjunto para uma POC ou para alguma outra estratégia. E aí, a gente entra num processo de avaliação, né? Onde a gente vai olhar o mercado que a startup está olhando, que tipo de valor ela está querendo agregar para os clientes dela, né? E a gente vai seguindo isso todo um processo dentro de critérios de avaliação, onde primeiro a startup vai munir a gente daquilo que ela domina, porque a gente precisa saber se os empreendedores estão dominando aquele mercado, né? Tanto dentro do mercado que ela está, e é isso, ela está conseguindo enxergar o valor do mercado, ela está conseguindo os clientes pagantes, ela está convertendo isso de alguma forma, os clientes estão aderindo àquela solução, e qual é o valor que ela está trazendo, né? Para a Niterra, o termo que a gente usa é o diferencial competitivo. Então, assim, qual é o diferencial competitivo da startup? Ela está atendendo o que as soluções precisam? Então, isso que o Fábio trouxe para vocês e que a gente está discutindo em vários momentos é algo muito importante, porque é algo, por exemplo, que nós, corporates, também olhamos. Se vocês estão atentos às necessidades dos clientes de vocês, seja o governo, seja outra empresa, seja o consumidor final. E aí, depois de todo esse processo, a gente trabalha dentro de casa. Ela tem os valores daquele empreendedor, batem com os valores da empresa. A startup, ela tem um roadmap que tem a ver com o roadmap que a gente busca de inovação.
Porque às vezes vocês até estão conseguindo atender alguns clientes, vocês têm uma tecnologia bacana, mas o momento que a gente está, ou aquilo que a gente está buscando, nem sempre bate. E aí é o momento onde a gente vai ali para dentro de casa e tenta desenhar todo o potencial de vocês dentro daquilo que a gente precisa para conseguir fazer esse fit e dar um match. E aí, atendendo todas essas possibilidades, a gente consegue, então, desenhar o projeto ou, então, pensar num contrato de parceria, de investimento e assim por diante. Eu dei uma aceleradinha aqui para ganhar o tempo, mas eu acho que o importante é a gente conversar mesmo. Então, é isso. Estão aqui os meus contatos. Estou aqui disponível para vocês conversarem, tirarem dúvidas, trocarem de qualquer forma, tá bom, gente? Muito obrigada. Manda bala, Mário. Obrigado, Tati. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho, aproveitando essa manhã focada em modelos de negócio, né? Eu vou trazer, pegando aqui esse gancho que o Fábio me deu, para trazer um pouquinho de modelos, e esse gancho que a Tati deu, um modelo de como que a gente faz para construir modelos com a indústria. Então a gente vem trabalhando isso na Aquidop. Deixa eu colocar aqui. Primeiro me apresentar, né? Apresentar rapidinho a empresa, mas sou Mário, sou fundador da Aquidop. A gente atua... Tem um adendo importante, né? Sou de um curso que chama Informática Biomédica, que é a camisa dele, fiquei bem orgulhoso de ver. Um curso de nome desconhecido, mas cada vez mais a gente vai aparecendo. E doutorado em Ciências Médicas, né? Pelas atividades da frente da Aquidop, a gente ganhou alguns reconhecimentos na IT, da ONU. E a Aquidop, ela tem já alguns anos de mercado, né? 15 anos, e nesse ponto a gente sempre quis andar nesse caminho do VBHC. Isso foi uma tendência, né? Quando a gente começa a pensar, não é futuro, mas você começa a observar tendências, né? Vento a favor. Um dos ventos a favor que a gente viu foi essa estrutura de como navegar a parte de acordos inovadores. E para isso, a gente começou a entender um pouquinho com o Clever Care como que a gente faria isso, né? O Clever Care é uma solução que ela permite às instituições estruturação de protocolos complexos, organizando esses protocolos por meio de uma ferramenta que ela permite organizar processos, organizar toda uma estrutura de aderência à comunicação, e com base nisso a gente consegue estruturar para que o paciente tenha uma estrutura fluida, né? Ele conversa por WhatsApp, pelas coisas que ele já conhece, tendo assim mais aderência, a gente vai navegando para ele estar aderente ao processo. Hoje a gente atua com diferentes players, né? Então isso vai ter um negócio legal de como a gente começou a calçar o caminho para andar para o VBHC. Por que a gente acabou atuando em mercados diferentes, plano de saúde, hospitais, indústria? Antes da gente chegar na indústria, um dos desafios era a gente conseguir entregar valor, né, nessas diferentes pontas, porque você precisava conseguir entender se ia ser útil, né? A gente sabia que pôr todo mundo para trabalhar ia ser um caminho, né? Porque a inflação médica é altíssima, os hospitais lutando com as indústrias, que lutam com as fontes pagadoras, aquela briga toda para conseguir ter uma adequação. Primeira coisa que a gente começou foi entregando ali para hospitais, né? A gente começou o Einstein, começou a fazer os outros hospitais ali, depois caminhando para plano de saúde, né? Porto Seguro, GNDI, avançando ali, Unimed Campinas, estruturas diferentes de produtos, mas sempre voltados em jornada para acompanhar, para aí a gente chegar na indústria. Antes disso, a gente teve até um caso bem curioso com a indústria para entender o que aquilo não ia ser tão fácil, né? Há uns anos atrás, a gente ganhou o prêmio do Desafio Pfizer. Fui sentar com os caras, ali todo feliz, né? Para mostrar. E quando você sentava, explicava o que você tinha, comecei a falar, pô, você consegue navegar o paciente, identificar os riscos dele de forma rápida, né? As interações. Os caras falaram, não, isso aí não vai dar, não. Vai ter farmacovigilância pra caramba e tal, não vai dar pra gente. Então, até você aprender a lidar com todas as diferentes frentes, era muito complicado. Eu vou trazer um pouco para vocês como que eu aprendi a lidar com isso e como que a gente trabalha isso, né? Para a indústria, você tem alguns, e aí eu vou focar hoje nesse modelo de negócio com a indústria farmacêutica, fazendo acordos com hospitais no plano de saúde.
Isso, a indústria normalmente ela tem algumas buscas em cima disso, né? Que são alguns pontos, que são pontos de dor da indústria. O que é? Acordos inovadores, é um primeiro ponto. Você fazer, por exemplo, VBHC, você fazer acordo de risk sharing, eu vou explicar um pouquinho o que são esses acordos. Reward evidence, você coletar dados de mundo real para conseguir tomar decisões. Esse é um outro ponto que a indústria busca bastante. Desfecho comparado. Você começar aqui a entrar um pouco no reward evidence, mas com esse enfoque em desfecho, análise de impacto ali, de intervenção, análise de dado para uma droga para compor um documento, por exemplo, uma aprovação de uma droga. E desafios de acesso público, acesso privado, né, que é você conseguir fazer essa droga já aprovada, encontrar as barreiras que ela tem dentro. E aí quando você pensa em contratos inovadores, né, a gente entra em alguns que existem em teoria, né, mas no Brasil nem todos são aplicados ainda. A gente tem TRG, né, você conseguir trazer esses grupos de custos, você consegue colocar capitation, bundles, que é o mais comum ali, até você chegar no risk sharing mesmo. Normalmente você acaba fazendo esses bundles, que acaba sendo, por exemplo, juntar uma indústria com um hospital para criar pacotes de serviço. Então esses são pontos de dor ali que você acaba pegando essas sinergias. Isso é importante vocês conhecerem, porque isso vai ajudar vocês a sentar na mesa com a indústria hospital. Porque você começa a pensar o que dá para pensar para criar junto, né? Então, por exemplo, o pagamento por performance, o lado mais claro de você estruturar ali. Então, se eu conseguir entregar tal resultado, recebo ali um modelo fechado que já inclui uma vantagem que vai me reduzir custos, né? Essa parte de compartilhamento de risco, eu vou explicar uns cases aqui para vocês em cima disso. Hoje a gente tem alguns modelos nisso, né? Então, eu tenho desde o modelo Johnson com a C. Camargo em risk sharing e Bendel. Então a gente estruturou um acordo de risco compartilhado em cima de organização de cirurgia coloretal. Então a Johnson fazia uma estruturação de um custo do kit cirúrgico para entrar dentro para o AC Camargo. E aí ela tomou o risco, né? Por que é o risk sharing? Ela tomou esse risco de, se precisar reoperar esse paciente, eu dou o kit de graça. Não sou o kit mais barato, mas se você usar meu kit e precisar fazer uma nova abordagem desse paciente, você não precisa pagar. Então, para estruturar esse desafio, a gente entrou. Depois eu vou mostrar esse case para vocês mais aberto como funciona. Câncer de pulmão aqui no Hospital de Amor. Era um desafio de acesso público. Então, nesse caso, por exemplo, o desafio é entender o que são ali as barreiras que levam essa droga a facilitar o acesso dela. Uma droga já aprovada, mas que está começando a ser implantada, que está começando a chegar na instituição. Ela já é vista como um retorno, a sobrevida desse paciente comparado com o do outro é de mais de 15 vezes a sobrevida nessa droga, só que tem muitos desafios ainda de como ela chegar no paciente, em todos os hospitais. E aí eles escolheram aqui para a gente conseguir trabalhar essa jornada para tentar encurtar isso, facilitar a jornada de acesso. Em câncer de pulmão na Johnson, também é de risk sharing em cima de kit cirúrgico, uma mesma linha dessa que eu falei para vocês. Em mama, aqui com a Roche, é um de acesso público, só que diferente, numa parte de uma nova droga que vai chegar para entendimento de dados de vida real. Então é uma mistura de, não oficialmente o reward evidence, mas é um acesso ao mundo real, entender as perguntas norteadoras, os pontos que você busca para entender como que faz ali. Eu vou mostrar também como que operacionaliza isso. Transição de cuidado, que a gente tem em Reddor com a Pfizer, para a parte de transição de cuidado de idoso. Então esse caso é especificamente idoso e antibiótico terapia. Esse idoso ele está saindo, tomando antibiótico Pfizer de uma UTI, então por uma infecção respiratória, uma infecção recorrente ali de urina, por exemplo, e aí ele vai para casa, e a gente acompanha ele em casa para evitar que ele rehospitalize. Nesse caso, é a indústria apoiando ali essa rede em cima de redução de custo, né? Então risk sharing ali em cima disso. Anticoagulante com a Pfizer, foi um case bem legal também, que esse foi um kit de compartilhamento de risco, onde a gente acompanhava pacientes fazendo uso do Eliquis, um anticoagulante da Pfizer, e acompanhava esse paciente que, se ele tivesse quadros de TEP e TEV, a instituição recebia caixas grátis de medicação. Então era um compartilhamento de risco em cima disso. Também no desafio de acesso de uma medicação que ia cair a patente. Então já uma medicação caindo a patente, eles colocaram serviços agregados, que também é outra área que a gente entra, serviços agregados de acompanhamento de paciente, jornada complementar, para você entrar num kit. Como que é isso na prática? Como que operacionaliza uma coisa dessa na prática? Então, na prática, você tem que tomar um cuidado muito grande. Lembra que eu estava falando para vocês que você tem que entender as especificidades de cada indústria, de cada necessidade, né, de cada instituição. Então, com base nisso,
desses pontos que vocês entenderam que a indústria precisa, real world evidence, acesso, pegando, por exemplo, um exemplo. Você precisa estruturar, por exemplo, acesso de uma nova ferramenta, por exemplo, de distribuição de oxigênio. Então, legal, você tem esse desafio disso. Então, você começa a organizar o que poderia ser pontos de acesso nisso. Então, você vai entender, dificuldade de acesso nisso pode ser a compra, vou fazer um risk sharing ali, vou fazer um compartilhamento de risco com o paciente, vou entregar e começar a vender só um serviço e agregar outros serviços em cima, para evitar custo inicial e medo em manutenção, que você substitui. Então, você monta o que você vai fazer, mais ou menos ali. Ou, por exemplo, eu tenho uma droga que eu quero colocar aqui no Hospital de Amor, por exemplo, para as feridas, ali, o caso delas, por exemplo. Então, você já tem o lado das feridas, que você sabe que parecem químio. Você já tem as dores ali, por exemplo, desse acesso que você precisa, por exemplo, uma indústria que já é uma indústria parceira, que você já sabe que vai fazer um quimioterápico ali, e que tem um quimioterápico que tem que parar o uso dado essas feridas, então faz sentido você entrar numa linha junto, trazendo esse patrocínio dessa identificação precoce e distribuição gratuita da forma de evitar isso, em troca de você fazer esse aumento do LTV dessa indústria. Só que o que acontece? A indústria, ela, por outro lado, ela não pode ter acesso a certas coisas, porque isso poderia ser um complicador muito grande. Então ela não pode fazer um protocolo. Por que ela não pode? Porque a indústria ela tem um compliance muito forte. Então o que é um compliance? São regras que definem aquele negócio. Então, por exemplo, a indústria ela não pode fazer o direcionamento de uma droga, ela não pode induzir o acesso a uma droga dentro de um hospital, ela não pode, por exemplo, incentivar a substituição de uma droga por outra, nada disso. Então, ela tem que tomar um cuidado muito grande, aí a gente blinda essa indústria disso, a gente só faz um protocolo base do que é essa busca dela. Então, eu quero fazer o acompanhamento desse paciente, por exemplo, para essa droga específica de pulmão, ou coral. A gente nunca deixa eles fazerem isso. Então, o que eles fazem? Eu convenço eles a bancarem, por exemplo, todo o acompanhamento de pulmão do Hospital de Amor. E, em troca disso, esse protocolo é customizado exclusivamente com o Hospital de Amor, sem acesso da indústria. E os KPIs do que é esse acompanhamento, que é aí KPIs não identificáveis, KPIs sem o acesso desse dado personalizado do paciente, sem acesso de direcionamento de droga, sem acesso de nenhum outro dado, eles são trabalhados como retorno desse investimento. Então, retorno frente ao patrocínio. Então, você consegue costurar esses acordos, blindando ali os acessos à informação indevida, garantindo para o hospital uma autonomia também, né? Porque o hospital não vai querer você chegar no médico do hospital e falar, tem isso aqui, mas você vai ter que dar essa droga. O cara não vai querer. Então, você entra para o hospital fazer o acompanhamento que ele já faz, identificar ali o que ele já faz, em troca ele receber esses KPIs, e os KPIs podem ser a base de um acordo de valor. Então, por exemplo, entrando naquele exemplo que eu comentei para vocês, esse é público que eu posso trazer, que é a parte da jornada em colo retal. A gente fez uma estruturação de alguns KPIs centrais ali nesse acompanhamento, com enfoque desses KPIs para a identificação precoce dessa reoperação. Falei para vocês, né, nesse caso, se ele precisasse reoperar, o kit cirúrgico ia ser gratuito. Então, qual que foi o enfoque da tecnologia? A gente entrou para fazer o acompanhamento desse paciente para também tentar fazer uma identificação precoce de fator de risco relacionado à cirurgia coloretal. Então, no preparo, acompanhando esse paciente para garantir o preparo pré-cirúrgico, e o acompanhamento pós-alta, monitorando ele ali nos 16 dias pós-alta. Acompanhando esse paciente aí, a Aquidop ela tem essa expertise, né, de estruturar o workshop para acompanhar diversos cenários. A gente faz desde o pulmão, oncologia, faz desde, até eu brinco, a gente faz desde queda de cabelo para a indústria, a gente fez um acompanhamento ali de queda de cabelo para paciente no PDV, comprando o kit. Então, na hora que comprava, passava o CPF, entrava numa jornada de acompanhamento, a gente acompanhava para garantir que ele tivesse adesão. E aí aumentamos a adesão deles, a recompra, né? Que era uma queda de uma caixa para a segunda de 91%, 9 em cada 10 abandonava o tratamento. A gente conseguiu mudar isso e aumentou em 3 vezes a recompra. Até coisas, por exemplo, coloretal ou transição de cuidado para ideação suicida que a gente trabalha, antibiótico-terapia, coisas complexas ou diferentes linhas do que elas têm em comum. Você tem que identificar o que são os acompanhamentos-chave. Nesse caso, o que eram os fatores que levavam alguém a rehospitalizar e ter risco de uma nova abordagem cirúrgica? Fístula, sepse e obstrução intestinal, em especial. Alguns outros pontos também, mas uma diarreia, uma coisa, mas aí não era tão outra abordagem cirúrgica, mas também era acompanhado. Mas em especial esses 3 pontos. Para isso a gente estruturou os diferentes pontos dentro da solução para fazer esse acompanhamento
E aí, aqui o dado é meio velho, que foi o dado que a gente colocou, mas era por SMS, né? Esse aqui é meio antiguinho esse dado. Mas por SMS, acompanhando esses pacientes, a gente conseguiu ter esses 70 eventos adversos capturados e conseguimos identificar precocemente 2 fístulas. Fístulas é o intestino, você não fechou ele direito ali, né? Aconteceu alguma... Fechou direito, mas teve um problema. A fezes começa a vazar dentro do períneo ali. Então você começa a ter o risco de infecção altíssimo se você não descobrir antecipadamente. Como a gente identificou esses casos precocemente, ele fez uma abordagem não cirúrgica. Se ele tivesse ficado em casa, sentindo a dor, mas não sabendo se aquilo era importante para o hospital ou não, ele teria chegado um pouco atrasado, possivelmente, e feito uma abordagem cirúrgica. Então você evitava abordagens cirúrgicas em cima disso. E outros 4 casos ali entre sepse e obstrução intestinal. E é bem específico como você resolve isso, né? Obstrução intestinal, você pergunta literalmente para o paciente se ele está fazendo cocô e se ele está soltando pum, para entender se o intestino não fechou. Então, às vezes, é bem a estrutura do básico. Então, esses acordos você consegue desenhar e trabalhar isso. Então, para cada local, você vai entendendo o que você vai trazendo. E aí, nesse acordo, além desses KPIs, entregava esses aumentos, dessas rehospitalizações, essas coisas, você montava o acordo de VBHC. Ou, na casa da anticoagulante, a gente via se esse paciente acompanhado no protocolo do hospital tinha TEP ou TEV, trazia quantos eram os pacientes que tiveram TEP ou TEV, para poder receber as caixas grátis. Então você consegue costurar esse tipo de acordo. E aí, agora a gente pode entrar em dúvidas ali para ir vendo com vocês, mas você dá uma pincelada um pouco em como funciona essa parte que é um pouco complexa, mas pode ser bem interessante para vocês entenderem. Obrigado. Bom, tem umas 3 horas de provocação aqui, mas vou deixar aberto aí quem quiser, pessoal, que o tema acho que é muito, muito importante. Aí fiquem à vontade para abrir o microfone aí, quem quiser. Todo mundo fazendo acordo já, né? Vai lá, Cris. Vou fazer uma pergunta. Parabéns, viu? E o que você acha que foi difícil nesses stakeholders que dica que você dá para a gente, tanto de aproximação quanto de conseguir fechar com eles? Eu acho que o principal ali pra gente que mudou, como eu contei até, a gente ganhou esse prêmio da Pfizer no começo e não virou nada, ganhamos prêmios da Novartis e não virou nada. Por quê? Porque naquela época eu não sabia entregar valor para os diferentes players. Então eu acho que o principal quando você começa, é isso que mudou para quando eu consegui atingir a indústria. Eu demorei para atingir a indústria. Então, você primeiro precisa entender muito bem como você entrega valor para o hospital. Depois você precisa entender muito bem como você entrega valor para uma operadora. E operadoras ali, daquela que você vai trabalhar. Você vai ser uma Unimed é um jeito, uma vertical é outra. Uma coisa. E aí, quando eu comecei a ter esses clientes em outras pontas, facilitou para quando eu fui entender o que eram os objetivos da indústria. Porque vocês viram, são objetivos específicos. Regras específicas, necessidades específicas, só que você precisa fazer um convencimento do hospital. Se eu simplesmente chegar no hospital e falar, é isso que eles querem fazer, vamos bancar, aí vai bancar, vai ser isso, mas isso ainda é útil para mim. Então, você precisa conseguir se pôr no lugar de todos, o difícil é construir soluções ganha-ganha. Você precisa se pôr na oferta de valor, a sua oferta de valor tem que ser quebrada, para você conseguir saber o que você vai entregar de oferta de valor para a fonte pagadora, para a indústria, para o hospital. E aí você conseguir apresentar uma solução que entregue isso para todas, entregando isso para todos, e às vezes nem precisa ser na mesma solução. Você pode ter a solução complementar ali, esse módulo vai entregar muita coisa para a indústria, essa aqui vai entregar muita coisa para o hospital, e aí você empacota para poder fazer o acordo. Então acho que esse é o ponto, você se pôr realmente no lugar de cada um ali. Ter outro ponto que eu sugiro muito é você também ter esses outros casos individuais, para você também ter faturamento, porque isso toma tempo. Isso toma muito tempo. Esses acordos, eles são legais, são sustentáveis, mas eles tomam tempo. São curvas de negociação, porque é dimensão. Então você tem, quando você está trabalhando com o hospital, você tem 2 dimensões. Então o eixo X e Y. Você não aumenta mais um pouquinho, você aumenta uma dimensão. Então você cria uma dimensão de complexidade. Se você colocar outro, vira 4 dimensões, matematicamente dá. E aí você consegue ter outras dimensões. Então cada dimensão de complexidade que você aumenta potencialmente todos os diferentes pontos. São outros compliance, você tem que conversar com o compliance de indústria, conversar com o compliance do hospital, então você vai tendo mais complexidade. Mas o principal, o ponto zero é entender como você entrega valor para os diferentes players. Aí só complementando, assim, acho que tem
O ponto das métricas é o ponto-chave. A gente tem 2 acordos triangulados com a Aquidop, né? Um com a Pfizer, um com a Roche, construindo um terceiro ainda, né, agora. Mas o ponto-chave, assim, né? A Aquidop ajudou muito nessa construção do ponto de vista da farma, que já veio com isso pronto, né? O que é importante, assim? Acho que nenhuma startup quer construir um acordo tripartite, triangulado, né? Desse tipo de acordo e ter data para acabar, né? Então, assim, geralmente na indústria ela tem muito a visão de projetos, né, que no ponto de vista nosso é curto prazo, 12, 24 meses ali, né? Se você não olha para a sustentabilidade com a cadeia da saúde, né, você está financiando um projeto com começo, meio e fim, né? E a sustentabilidade depois do projeto para garantir a sustentabilidade. Então, no nosso lado, assim, né, a gente teve ainda quebra muito essa cabeça das métricas de sucesso. Então, não adianta ser ganha-ganha do ponto de vista da startup e do parceiro se não for da cadeia da saúde. Isso falando de contratos triangulados. Mas aí, contratos talvez assim, diretos, né? Como que uma startup colabora com uma grande empresa. Queria até ouvir a Tati nisso, assim. O Mário falou, né, sem citar nomes, eu não vou citar nomes, né, depois se você quiser você cita, de startup, de grandes empresas, assim, né, com uma linha muito, né, acho que a gente passou um ciclo de desenvolvimento do ecossistema, né, que era muito legal fazer competições de startup, né, as chamadas, hackathons, desafios públicos, tudo para fazer barulho, né? E para chamar startups, fazer premiação, dar troféu, dar checão, né? Tirar foto com os cheque grande, lá quando tinha cheque, né? Tem vezes que não tem cheque. Essa é uma mentalidade, assim, né? Agora, uma coisa totalmente diferente é a orientação a resultado, assim. A corporate que quer chamar, abrir projetos, startups para gerar resultado. E quais são as métricas de sucesso? Né? Que aí, essa linha que a Tati trouxe, muito do que a Niterra tem feito. Né? Vai começar um relacionamento com uma grande empresa, entende qual dessas duas é a grande empresa. É a empresa que está abrindo uma chamada para tirar foto e chamar a diretoria para fazer pitch, que é um movimento cultural, não tem nada de errado nisso, mas não vai sair nada dali, como o Mário trouxe algumas experiências que ele teve. E outra coisa é uma indústria orientada a resultado, a projeto mesmo, né? Que ali você vai ter começo, meio e fim, sustentabilidade, que pode até virar um acordo maior de parceria, M&A, né, de participação da indústria com alguma lógica lá na frente, né? Mas acho que é isso, né, Tati? Assim, orientado a resultado, totalmente diferente do barulho de ecossistema. Né? No nosso caso, eu acho que a gente até, assim, a gente está numa fase aí de transição, porque eu cheguei ali com um ponto de trazer um pouco técnico, tudo, mas também um pouco da experiência do setor, né? E eu vejo que a saúde, não adianta muito a gente ficar com esse processo de ficar só fazendo desafio e jornada, porque assim, é muito importante que a gente consiga achar resultado para poder já começar a trazer valor, né? A Niterra tem essa visão, ela está nessa parte de transição porque ela entendeu que os desafios seriam interessantes, mas a gente ainda está tentando melhorar esse processo de como que a gente vai transformar isso em resultado. Um pouco também por conta das startups e da forma como as startups estão apresentando valor. Porque para a gente o resultado tem que ser em curto, médio prazo, porque a gente tem uma meta interna, mas a Niterra quer deter aquele negócio, porque a gente quer expandir para a área da saúde. Então, assim, como a gente quer expandir para a área da saúde, a gente quer começar um novo negócio dentro da saúde, as startups que forem entrar em contato com a gente, elas precisam também ter esse roadmap de, não, eu quero um M&A, ou eu quero um CVC, eu quero dividir parte do meu equity com uma corporação, né? Então, e aí a ideia seria isso, a startup, e por isso que a gente busca startups que estão muito bem alinhadas, porque a gente quer começar a faturar junto com a startup, né? E aí dentro do nosso lado ajudar ali na parte das experiências que a gente tem para aumentar a capilaridade, tração e assim por diante. Então, assim, estamos nesse processo de construir qual é a melhor alternativa para conseguir captar essas startups e trazer o resultado, porque a gente quer um novo negócio faturando dentro do setor, né? Seria isso.
Vai lá, Tony. Olá, tudo bom? Eu queria saber um pouco por algo que eu já estou prevendo que vai ser um problema futuro da minha startup, que é a parte de relação / convencimento de parte do seu serviço necessitar de um treinamento interno, seja dos enfermeiros ou de alguns agentes do hospital. Você já teve alguma experiência com isso, de precisar ter que lidar com o hospital de, vai ser o nosso serviço, só que parte desse serviço, o seu médico vai ter que dar tais conselhos, nem que seja para o paciente saber usar o seu serviço depois, ou algo do gênero, sabe? Mas como que geralmente é tanta abertura, quanto as dificuldades de você introduzir um serviço e também precisa dar um leve treinamento que seja para agentes internos. Quando a gente falou que é 2 dimensões, eu estava mentindo. São N. Porque tem isso também. Cada hospital que você vai entrar, você vai ter que entender as dimensionalidades dali. E as ofertas de valor individual. Porque às vezes esse é um problema que tem muito no começo de startup. Você vai fazer, você convenceu o comprador. O comprador normalmente é um diretor. Ali e tal, o diretor da operação. Mas você não fez o convencimento do chão de fábrica ali. O pessoal operacional mesmo. Então você precisa entender o que é valor para aquela pessoa que está na operação também. Aí a gente tem algumas técnicas, a gente traz elas para o início já da construção do conhecimento, traz para o workshop de montar o acompanhamento, a gente costura o que eu preciso com o que é o dia a dia da instituição ao máximo possível, para tentar ser ter o menor atrito possível. Então você tenta organizar aquilo e entender o que é valor para aquela pessoa individual que está ali. Então às vezes você vai pôr até um peso um pouco maior, por exemplo, no início da ferramenta, numa dor que é a dor daquela pessoa operação. Então, por exemplo, ela tem que subir uma carga de um negócio. Então, ela já tem esses aí do dia a dia, você põe um importador para ela. Mas eu não preciso disso. Ok, você não precisa, mas você põe. Entendeu? Você coleta isso daí, você facilita para ela uma integração que ela está precisando, alguma outra coisa. Então, é também se pôr nessa mesma figura de que uma venda complexa, e hospitais são vendas complexas, dificilmente vocês vão conseguir ter uma solução no hospital que é totalmente plug and play e não precisa de nada, a pessoa comprou na internet, instalou e está tudo certo. Essas vendas complexas exigem esse mapeamento. Depois vocês podem falar com o casal Budita, que é especialista nisso. Mas você consegue ter esse mapeamento, e por sinal a gente tem que fazer a campanha para fazer um curso disso pra gente, que eu já pedi. Mas você tem que fazer um mapeamento desses stakeholders, né? Então, dos diferentes stakeholders ali, desde quem vai criar, quem vai subir. É importante que essa pessoa ela não esteja subindo sem nenhum retorno, nem que seja ela ver o todo, nem que seja ela receber um relatório, depois só informando para ela o impacto positivo que ela causou por ter colocado aquele dado. Então você tem que trabalhar para ela entender que ela não está pondo um tijolo em cima do outro, mas ela está construindo um castelo. Então que ela está fazendo uma parte ali, e aí varia em cada produto, né? Como você faz isso. E como você chega com a informação dessas pessoas? No 1-1, faz uma coletiva com o hospital? Um workshop meio online ou em algum horário? Criação. Entendi. Então, por exemplo, eu faço um kickoff com diretoria, com coisa, já aviso que eu vou precisar do pessoal da operação. E aí depois a gente faz. Antes, se possível, se tem abertura, eu vou lá antes, mando alguém da equipe, eu vou para fazer mapeamento. Então, para entender como que está ali, como que é, quem são essas pessoas, conhecer. Então é o que a gente faz, assim. A última do Nick. Vai lá, Nick. Olá, galera, mais uma vez, muito obrigado aí pelo conhecimento que vocês estão passando, muito interessante a forma como foi colocado. Uma dúvida que eu tenho, né? A gente fala do processo de entrar em contato com o cliente e ele ajudar no processo ou ser parte principal da modelagem. A gente está falando de venda complexa, de ter contato com esse cliente, montar como que a gente vai fazer o convencimento, primeiro levantar o valor a ser proposto e o convencimento. Às vezes a gente tem alguns problemas para identificar as reais dores. Que dicas, de forma geral, vocês conseguem dar para a gente? Como é que a gente faz para pescar o que às vezes não é dito? Né? As entrelinhas ali. Legal, isso daí é muito legal você fazer uma coisa que é você dar um passo para trás, sabe? Porque quando você vai vender alguma coisa, as pessoas ficam muito bloqueadas. Quando você está nessa fase de principalmente tentar achar o que é esse ponto que faz o olho brilhar,
vale a pena você bater papo com a pessoa para ouvir dor. Sabe? Para falar, queria entender aqui, essas horas estou pensando numa nova coisa na minha startup, mostra ali um pouquinho do que você faz e tal, mas fala, mas eu não queria te vender nada, só queria entender o que dói. Me explica aí, o que é as principais dores? E a pessoa vai começar a te trazer dores. A pessoa adora falar de dor. Todo mundo adora chorar as mágoas. Você viu o Felipe ontem aqui, estava chorando pra caramba. Tô brincando. Mas todo mundo adora falar das dores. Eu também, se deixar aqui, a gente já começa Soube que teve até abraço ontem, eu não vi isso, é mesmo? Quando eu tava naquele painel, não tinha esse amor todo. Eu vou ver o vídeo depois. Mas aí o que acontece? Todo mundo gosta de tratar as dores. Então, você tendo mapeado, pelo menos, o macro do que é a oferta de valor que você quer entregar. Então, por exemplo, quero entregar, por exemplo, uma forma do cirurgião ter acesso a dados de forma mais complexa. Legal. E de forma mais intuitiva. Legal, vou conversar com os cirurgiões para entender o que são as dores dele. Às vezes a dor não vai vir nada a ver. E aí você vai dando um jeito de ir navegando esse assunto. Tem uma metodologia que chama Search Selling, que aí você consegue pegar uma parte disso que ajuda a fazer entrevistas. E aí lá tem algumas técnicas para isso. Então o cara falou, certo, e nessa outra área você tem? Então ele começou a falar de um problema, que não é aquele relacionado ao que você fala, eu tenho um problema muito grande que o anestesista não está vindo. Não tem anestesista. Certo, e na hora da cirurgia, você tem alguma coisa? Aí quando você está lá, que acesso a dados você precisa? E aí você vai fazendo certas perguntas norteadoras, mas não indicando a solução e nem falando nada ali, mas aí que vai te ajudar a entender o que são pontos de dor. E aí você começa a pegar pessoas parecidas. Então, por exemplo, vou falar com todo mundo que é cirurgião coloretal. Então, falo com alguns coloretal. Então, provavelmente, aí depois você vai chegar neles. E aí, o que vai ficar legal? Quando você tiver o primeiro convencimento para ter aquela frase curta que chama atenção. Por exemplo, vou falar com o Luiz aqui. Eu chego nele e falo, vamos colocar aqui, já fiz um outro. Consegui pegar umas fístulas antes da cirurgia. Depois ele vai descobrir o que ele precisa fazer para aquilo, mas ele fala, já chamou minha atenção. Já chamou minha atenção, me mostra o que é isso aí. Então você chega pro cara e fala, você vai ter acesso a tal dado em tempo real e tal, e vai te dar um alerta. Já chamou minha atenção. Então agora me conta como. E aí depois, porque você tem que fazer quase um ciclo, né? Você vai ter que fazer esse ciclo de, chamou minha atenção, quero saber mais, para depois você falar para ele, legal, agora a gente precisa customizar para você, e ele vai entender que esse esforço vale dado que me foi prometido. É muito difícil o caminho contrário, que a gente chega e fala, vamos fazer um esforço de tentar entender tudo, mas ele não sabe direito onde a gente vai chegar. Então é bom você ter feito essa entrevista, essa linha, só para entender o que é o ponto, a dor, o pain point ali central que você pode entregar para ele, para depois justificar ele fazer um investimento de gastar tempo, fazer as coisas com você. Opa, quebrei tudo. Acho que isso que ele falou é bem pertinente. Dentro dos nossos processos ali, a gente passou a questão central não fale necessariamente da sua solução. Você precisa vender a sua solução sem falar dela. Porque a hora que você está ali, você monta esse questionário com perguntas abertas, assim, evita perguntas que a resposta pode ser sim ou não, né? Então, assim, acho que isso é uma das coisas bem importantes ali. Às vezes, para a gente aprender essas coisas, não é muito intuitivo, mas evita perguntas sim ou não. E vai, às vezes, trocando ali, mas qual que é a sua dificuldade nessa área? Aí você tem que ter as suas hipóteses mais ou menos traçadas e pensar em perguntas que possam validar aquela hipótese ali. E essa questão acontece meio que mágica, assim. Quando eu estava trabalhando lá na startup, a gente foi fazer, dentro do programa lá do Pipa Empreendedor, as 100 entrevistas, que o Fábio também trouxe. Esse número, ele é mágico e ele realmente, se vocês conseguirem fazer 100 entrevistas num período curto de tempo... Alguém que faz 100 entrevistas faz qualquer coisa. Que chato, cara. É isso, é mágico mesmo. E foi interessante porque eram 2 meses do programa, né? A gente não conseguiu fechar 100 necessariamente, mas a gente chegou a fazer umas 50, por aí, assim. E você vai mudando, assim, você vai pegando ali um público. Aí você acha padrão mesmo, que as pessoas começam a responder a mesma coisa. Na época a gente queria validar as pessoas que não gostam de usar animal na pesquisa. A gente queria desenvolver o kit de pele
artificial para fazer no laboratório e não precisar mais dos coelhinhos para fazer o teste. Aí a gente falou assim, nossos clientes são quem? Indústria de cosmético, horas. Vocês não acreditam, gente. Na segunda entrevista, a gente descobriu que cosmético não era nosso cliente, porque eles já não usavam animal há muito tempo, desde 2003. Porque o cosmético, ele já começou a usar outros métodos, in sílico, metadados, fazendo busca na internet, busca em base de dados para ver resposta de insumo, de componente, né, cosmético ali. Estudo com célula, que era o que já tinha, e estudo clínico, porque para cosmético isso era fácil. Então, assim, aí a gente não acredita, o cosmético não vai ser o cliente. Mas aí a gente estava ali numa das empresas, a gente foi na farma, aí a gente foi atrás dos farmacêuticos. E aí a gente estava lá numa farmacêutica e a gente começou a perguntar em direto, como que vocês fazem os testes de segurança? Vocês desenvolvem novos produtos? Era uma das farmacêuticas mais inovadoras do Brasil. Vocês dizem, sim, a gente desenvolve, não, a gente tem um setor, tal, não sei o quê. Legal, e que tipo de testes que vocês fazem? A gente faz esse. A gente está com dificuldade nesse teste. Aí a gente falou, nesse teste? Legal, esse teste a gente consegue te oferecer amanhã. Beleza, me manda um orçamento. Então eu vendi o outro. Assim, o que eu queria ali, o de pele artificial, também não ia ter demanda naquele momento para a farmacêutica. Mas a minha outra que eu já tinha desenvolvido teve. E a gente fez 2 projetos com eles. Então, assim, é meio mágico mesmo. Vocês têm que... Estejam abertos a ouvir. Interrompam o mínimo possível, só para dar um direcionamento. E é prestar atenção profunda. Às vezes a gente vai no nosso ego querer, legal, é isso, né? Mas tenta ouvir mesmo, aquela escutativa sem interrupções. Acho que é isso. Fazendo uma interrupção. Um ponto só legal, que é um pouco do Hack the System ali, né? Você pensar. O lugar que vocês estão agora é um dos mais importantes para vocês não fazerem venda. Por quê? Porque aqui, a abertura que está no Arena te dá, que está fazendo mestrado te dá, que está fazendo uma pesquisa acadêmica te dá, ela é extremamente interessante para baixar bloqueio dos seus potenciais clientes para você fazer um discovery. Então o que acontece? Agora, você estando aqui no Arena, igual vocês fizeram a mentoria e tal, muitas vezes a pessoa senta na mentoria e usa ela errado, que é, vou tentar convencer essa pessoa que ela precisa de mim, que ela quer me comprar, que ela deve comprar eu. Não, tem que pegar meu produto agora, deixa eu te mostrar. Não, a pessoa nem abriu a boca. Não, deixa eu te mostrar, você não é de tal área, deixa eu te mostrar o que eu faço. Não. Calma. Ouve ela primeiro, para que até ajuda você a entender que tem um ser humano ali do outro lado, que no fim das contas é tudo relação. E começa a aproveitar que você está na Arena para pedir contato aqui. Fala, eu acho que minha solução vai ser útil para a pessoa, para a enfermeira da químio. Ô Gui, você consegue falar com o pessoal da químio? Legal, posso pôr em contato? Conversa. E aí você vai fazer essa entrevista desse jeito, chegando como alguém que a Arena te apresentou. Essa pessoa vai estar com a guarda lá embaixo, ela vai responder tudo que você quiser, ela vai te convidar para vir ver um dia. Então você pode aproveitar para visitar, para conhecer, para validar seu problema. Aí depois ela vai perguntar, o que vocês fazem? Você fala rapidinho o que você faz ali e tal, fala só esse desejo, eu quero, e aí fala bem eu quero, sabe? Que é bem legal que ela sente parte. Eu quero fazer isso para tal coisa. Por isso que eu tô aqui querendo conhecer para entender quais são os problemas reais. Você me conta os problemas reais, sendo verdadeiro, aberto. E isso é a melhor coisa que você pode retirar daqui, de um programa como esse. É o motivo, por exemplo, a gente vem para cá para fazer isso com a área pública. Para conseguir entender ali o que a gente podia levar. A gente é muito no privado para entender. Então isso que vale muito a pena. Vocês têm que pôr o chapéu correto. Tem a hora de vender. Isso é venda complexa, gente. Ninguém vai comprar seu produto numa reunião de 15 minutos de mentoria. Ninguém vai. Mas eu já vendi, começando uma conversa de 15 minutos nesses speed dating, eu vendi para Johnson assim. Mas como? Você conversa, você entende o que é o outro lado, você põe o primeiro objetivo e depois você vai marcar outras coisas. Mas você faz o relacionamento. Então você começa a entender. E aqui é isso. Aqui vocês têm que aproveitar, vocês têm uma oportunidade de ouro na frente de vocês, tem que ser bem aproveitada. Ser bem aproveitada é conversar com as pessoas certas para validar os seus problemas, para validar suas hipóteses, e não hipótese do quanto paga. Porque se você identificar que a dor é grande, que ela custa caro, depois você descobre quem paga, fica mais fácil. Mas se você não sabe qual é a dor, se você não sabe quanto ela custa,
Se você não sabe os problemas que ela gera, se você não sabe as alternativas que aquela pessoa faz para resolver isso, fica mais difícil. Vamos para o último comentário do Fábio, que a Vitória já está olhando feio para cá. Na verdade, queria que vocês explorassem, especialmente a Tati, né? Eu já tive nesse lado da mesa os aspectos jurídicos desde o começo até esse desenvolvimento. Como é que se dá? O que é mais fácil? O que você não consegue facilitar, né? Em relação à startup, o tempo da startup, né? Acho que assim, dentro ali da Niterra, hoje a gente tem uma questão que, dependendo do valor que a startup precisa ali, ou que a gente vai negociar, por exemplo, até para uma POC, a gente precisa passar a aprovação por uma série de comitês, né? Entre eles o comitê lá do Japão. E aí, por exemplo, existe o desafio, no nosso caso, multicultural, de convencimento ali da diretoria japonesa, né? Porque eles têm um outro racional de pensamento, inclusive do que é inovação. Então, assim, e aí, por exemplo, a startup precisa ser também transparente com questões de dados, porque aí vai entrar num processo mesmo de financeiro, Então, assim, é legal que vocês já tenham isso mais ou menos organizado, planilhas ali de contabilidade, né? Imagino que chega uma fase aí de vocês que vocês devam ter um contador que ajude vocês. Não sei, assim, a gente tinha lá, né? Mas é isso, acho que é bem importante que vocês tenham esses dados o mais transparente possível ali, porque nesse momento a gente já vai ter um NDA assinado, né? Para conseguir fazer essas trocas, para conseguir ir atendendo todas as etapas de compliance, né? Então, no nosso caso, a gente ainda tem processos de qualidade, então tem uma série de documentos obrigatórios de processo ali que a gente precisa cumprir e obedecer. Então, quanto mais estruturado vocês tiverem o contrato social da empresa, a parte fiscal da empresa, mais fácil vai ser, né? Mas existe esse tempo da corporação até você cumprir todas essas etapas jurídicas. Então, o departamento jurídico vai analisar. E aí, assim, tentar verificar se, às vezes, o departamento da corporação está pedindo para alterar alguma coisa, ou quanto aquilo, de fato, vai impactar no negócio de vocês e no plano de vocês. Porque, às vezes, mudar determinadas coisas em contrato de empresa também, não gostei desta cláusula. É mais uns 2, 3 meses de avaliação. Então, assim, é um processo, acaba demorando, né? E aí, se vocês estão com aquele processo de que eu tenho que pagar um boleto assim, eu estou na etapa assim, eu preciso desse investidor porque senão eu vou morrer de fome no mês seguinte, essa negociação acaba ficando difícil, né? Porque a corporação não vai necessariamente conseguir atender esse tempo de vocês. Então, também é bem importante que vocês consigam avaliar um período aí, né? Não sei, quem tiver verba de fomento, avaliar se consegue aproveitar o tempo de fomento ali o mais efetivo possível, para quando chegar no meio do projeto você já ter uma coisa validada, para você ainda ter tempo de bolsa, por exemplo, para conseguir começar a negociar com a corporate, porque aí de repente você consegue junto com o processo. Eu sei que quando o projeto está lá sendo financiado, a maturidade nem sempre está boa. Mas se vocês conseguirem também ter uma equipe para ir validando o modelo junto com a tecnologia, também acho que isso facilita. Tipo, é uma coisa meio difícil de alcançar, mas acho que é mais ou menos isso, para poder agilizar os processos, porque demora mesmo, é um processo que acaba sendo um pouco mais lento. A gente está pensando formas de tentar ser o mais rápido ali dentro, por exemplo, para poder ter esse diferencial para vocês, né? Eu falei assim, eu até ia perguntar assim, e qual que é o diferencial das corporates hoje? Depois vocês vão conversar comigo, porque eu também tenho o meu pitch para construir aqui. Então, acho que depois de vocês também virem trocar do ponto de vista de vocês, aquilo que vocês sentem assim, o que as corporações podiam melhorar para a gente também ver o que a gente consegue inovar nessa parte aí. Eu sei que tem mais comentários e perguntas aí, né? Dezenas, a Ana já tá brava aqui comigo.
Mas, gente, a gente continua no break aí, um break rápido que a gente vai fazer. Café, um banheiro aí. 3 minutos. Correndo lá. E aí a gente volta aqui, pessoal, depois com outros 2 temas aí super importantes, mas eu apresento depois do break aqui.